Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo. Hoje é o Diego e eu trago a seguinte obra para vocês, lançado pela editora Boitempo, sobre o suicídio do Karl Marx. Será mesmo uma obra só de Marx? Claro que não. Essa obra, nós podemos dizer que Marx tem uma pequena parte dela, pois com certeza a maior parte foi escrita por Jacques Piaget. Mas quem é Jacques Piaget e por que Marx publicou uma obra dele? Bom, Marx então busca a produção do Piaget para de alguma forma apresentar o seu ponto de vista sobre o suicídio. Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui. O interesse de Marx sobre o assunto desperta curiosidades. Jacques Piaget, 1758-1830, era uma espécie de coautor desse livro. Era um ex-arquivista policial com uma trajetória de vida peculiar. Além de se dedicar aos trabalhos dos arquivos da polícia, exerceu outros cargos públicos e foi membro do Partido Monarquista. Então, olha só, o Marx trazendo alguém para referendar seu ponto de vista e pior que era um cara monarquista. Isso é interessante até para a gente pensar a questão, né, que mesmo com uma dicotomia ideológica, às vezes, em determinados assuntos, há uma convergência em termos de interpretação. E a gente vai ver que é bem isso que acontece aqui. Bom, posteriormente, né, o Piaget ocupou um cargo de destaque no Ministério de François, diretamente e como escritor, influenciando oradores na Assembleia Constituinte e no corpo legislativo. Suas estatísticas da França são as mais conhecidas dentre muitas obras, na maioria sobre economia. Sua contribuição também se estende ao que se pode chamar de uma bem-escritura crítica e social. Em sua longa experiência nos departamentos de administração e de polícia, chamaram-lhe atenção os inúmeros casos de suicídio. Seu interesse crescente pelas causas desse mal levaram-no a traçar uma breve, mas profunda análise das relações e comportamentos humanos degradantes enraizados na sociedade da época. Ou seja, ele se interessou em pesquisar essa questão do suicídio. E trouxe alguns casos, e trouxe muitos dados, os números de suicídios na França, os números de suicídio em Paris. E aqui o Marx pega então três dos casos trazidos mais singulares do Piaget, né? O primeiro caso ela de uma moça que ela era noiva, e daí lá pelas tantas ela vai num jantar na casa dos pais do noivo dela, e como ela vai sozinha, os pais não podem ir, ela acaba então tendo uma relação com esse noivo antes do casamento. Quando ela volta para casa, os pais sabendo disso, né? Ali não ficou muito claro se o noivo tinha abandonado ou não ela, mas os pais ficaram sabendo da situação e os pais começam a escrachar ela, a tratar, a falar mal dela. Os vizinhos também percebem e ajudam a reproduzir essa violência até o ponto que ela não aguenta e se mata. Ou seja, toda uma pressão do patriarcado ali que força ela até a se assassinar. Então daí essa é a perspectiva, né, que o Peixe vai dar, né, da questão da sociedade punindo o indivíduo, né, e ao punir o indivíduo acaba se suicidando, e o Marx reforça então a partir da visão do patriarcado, a partir da visão, né, do capitalismo que trata a mulher como um objeto, né, e tudo isso leva então ao próprio suicídio dela. O outro caso lá é um cara que se casa com uma mulher que era muito bonita, e esse cara ele tem um problema de saúde e ele fica cada vez mais feio, né? Sua pele vai deteriorando e ele começa a ser cada vez mais violento, cada vez mais agressivo com a mulher. Ele não quer que ela saia, ele não quer que ela converse com ninguém, ele vai trancando ela, uma relação totalmente agressiva e tóxica. E nisso a mulher não aguenta e se suicida, né? A partir dessa pressão que ela pode conversar, não pode sair, não pode fazer nada. E o cara é cada vez mais violento. Então nós temos um segundo suicídio decorrente da violência e do tratamento da mulher como um objeto. O outro caso, então, é de uma mulher que ela acaba tendo uma relação com um parente, o parente é casado, ela é engravida, ela procura um médico para tentar abortar, o médico se nega e semanas depois ela se suicida, né? E daí se descobre que ela tinha tido um filho com o tio dela, a gente não sabe se foi consentimento ou se o tio havia forçado ela. E detalhe, nesse caso é uma mulher da alta sociedade, não é uma mulher das camadas mais baixas. Daí, nessa perspectiva, o Marx utiliza isso para demonstrar que não é uma questão que só a classe trabalhadora estava sofrendo, mas também a burguesia se defrontava com essa problemática do suicídio, muito por conta da violência social. Então vamos ler mais um trecho aqui que nos ajuda a compreender um pouco mais da obra. Tudo o que se disse contra o suicídio gira em torno do mesmo círculo de ideias. A eles são contrapostos os desígnios da providência. Mas a própria existência do suicídio é um notório protesto contra esses desígnios inteligíveis. Falam-nos de nossos deveres para com a sociedade, sem que, no entanto, nossos direitos em relação a essa sociedade sejam esclarecidos e efetivados, e termina-se por exaltar a façanha 1000 vezes maior de dominar a dor, ao invés de sucumbir a ela, uma façanha tão lúgubre
quanto à perspectiva de que ela inaugura. Em poucas palavras, faz-se do suicídio um ato de covardia, um crime contra as leis, a sociedade e a honra. Como se explica que, apesar de tantos anatemas, o homem se mate? É que o sangue não corre nos mesmos modos nas veias de gente desesperada e nas veias de seres frios que se dão lazer de proferir todo esse palavrório estéril? O homem parece um mistério para o homem. Sabe-se apenas censurá-lo, mas não se o conhece. Ou seja, né, na verdade ele vai trazer aqui que é a sociedade doente, a sociedade capitalista, né, em seus primórdios, que ela cria uma condição de violência tamanha em relação ao homem, esperando que ele cumpra umas funções, mas não se cobra da sociedade a contrapartida do que ela deveria fornecer ao homem para que o homem pudesse viver a boa vida. Então aí nós temos toda uma questão de crítica a essa visão rasa de que o suicídio seria uma fraqueza. Ou seja, ele desconstrói essa ideia. E eles mostram, né, daí de certa forma podemos dizer que eles, porque aqui as partes do Marx estão grifadas em preto e em negrito, e a maior parte do livro vocês vão ver que é do Péchet, mostra o quanto a violência social é o principal causador dessa questão problemática que é o suicídio. Eu acho que a única coisa que eu critico aqui da Boitempo dessa obra é não apresentar o nome do Péchet na capa, sendo que a obra é consideravelmente dele. Mas fica a dica, é uma obra interessante para se iniciar essa discussão, né? Claro que ela não abarca todas as outras perspectivas, mas ela traz essa lógica da sociedade punitiva, da sociedade agressiva, que vai aos poucos destruindo o indivíduo. Ela questiona o patriarcado, ela questiona uma série de questões que estão aí permeando essa relação e que muitas vezes levam, infelizmente, ao suicídio das pessoas. E questiona essas obrigações sociais, né, que não são pré-estabelecidos, e também ao ponto de, bom, se nós temos obrigação com a sociedade, quais são as obrigações da sociedade com a gente? Fica a dica, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.